momento aí, porque Javier Milei está chegando? Isso, Nath. A assessoria aqui do Palácio Bandeirantes pediu para eu sair dali de onde eu estava, porque o presidente argentino está para chegar. Então, vou ficar com a imagem aqui que é o mais importante nesse momento, né? A gente vê a chegada dele, mas agora com certeza falta pouco tempo aí para a chegada do Javier Milei. A movimentação aumentou aqui e a gente vai acompanhar esse momento nos próximos minutos aí da chegada do presidente argentino. Reforçando mais uma vez que ele entra aqui, ele vai receber uma homenagem no Palácio dos Bandeirantes, esse momento fechado para a imprensa. Depois ele sai daqui e vai em direção ao estádio do Pacaembu, onde vai participar da convenção do Partido Liberal. Feito. Isa, você quer falar? Eu só reforçar aqui para nossa audiência que se eu cortar todo mundo é porque o Javier Milei está chegando e essa imagem e o áudio também de lá é o que mais vai importar. Mas diga, Isa. Então, Nath, Sam, eu estava aqui escutando vocês comentarem sobre essa visita do presidente argentino aqui a São Paulo, né, ao Brasil, e sobre os símbolos dessas campanhas eleitorais. E é importante lembrar, Sam, que o agora quase candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, esteve recentemente em Buenos Aires, ali na Argentina, com o presidente Javier Milei. Naquela ocasião, Javier Milei comentou que a onda azul chegaria ao Brasil. O que significa a onda azul? É o governo de direita, né? Javier Milei ali na Argentina, e aí ele falou sobre essa onda azul, essa chegada ao país, e a gente vê aí nas imagens, como a Nath bem destacou, que o tapete estendido para receber o presidente argentino ali em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, é exatamente dessa cor, é a cor azul, né? E é a cor que contrapõe o vermelho dos governos de esquerda, e Javier Milei comentou naquela ocasião, em junho, final de junho, quando Flávio Bolsonaro esteve com ele lá na Argentina, que essa onda azul chegaria ao Brasil. Então, é um aceno muito forte a essa campanha, né, agora de Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas também ali no governo de São Paulo, como o Sam destacou, a Nath destacou aqui mais cedo também. A expectativa é de que os dois se encaminhem após essa visita ao Palácio dos Bandeirantes ali no governo de São Paulo. O Javier Milei e Tarcísio de Freitas se encaminhem para a convenção do PL, em que o nome de Flávio Bolsonaro será confirmado como candidato a presidente da República. Então é um aceno forte. O Sam falou sobre esses apoios externos, né? Essas dificuldades que o PL também tem tido aqui no Brasil, mas especificamente sobre os apoios externos, Sam, você citou o Donald Trump, mas lembrando que nesse momento, se o Trump declarar um apoio explícito a Flávio Bolsonaro, na verdade vai pegar mal para a campanha dele, em razão do tarifaço que foi confirmado recentemente, né? Flávio Bolsonaro tenta se descolar aí dessa notícia negativa para o Brasil e tenta, é claro, a esquerda quer colocar nas costas dele aí a aplicação dessa tarifa, porque a tarifa foi anunciada depois de uma visita que ele fez ao presidente dos Estados Unidos, e a esquerda, inclusive, criou aí aquela peste de tariflávio para tentar colar nele essa notícia negativa para o Brasil, que foi a tarifa aí aos produtos exportados para os Estados Unidos. Então, nesse momento, na verdade, para a campanha do Flávio, o ideal é que o Donald Trump fique ali na dele, né? Não dê muitas declarações públicas de apoio à campanha dele, mas, por outro lado, a gente vê aí o presidente argentino vindo até o Brasil, neste momento muitíssimo importante para a direita no Brasil, que é o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, a gente deve esperar aí discurso até dos dois, né? Vamos ver o que eles vão falar nesse evento que vai acontecer logo mais. Luísa, é importantíssimo você ressaltar a onda azul, né? Aqui no nosso chat tem um montão de gente que já estava trazendo esse conceito. Eu perdi os nomes porque tem muita mensagem, ainda bem, a gente quer isso. Vai mandando seu bom dia, vai mandando seu comentário e também responde a nossa enquete. A gente está te perguntando aqui se você acha que a Michelle Bolsonaro vai participar do lançamento da candidatura, da convenção do Flávio, com o Flávio, presencialmente, a primeira resposta.
por vídeo, é a segunda resposta, e não vai participar é a terceira. Por enquanto, na nossa parcial aqui, presencialmente, 53% é a resposta que mais chama atenção aqui. Já quero até saber da Isa o que ela imagina, né, do porquê que tem essa expectativa. A gente tem um público grande aqui do Flávio assistindo a live, as pessoas estão querendo que ela vá presencialmente, né? Aí 30% sim por vídeo e 17% não vai participar. E ainda na onda azul, tem um montão de gente que não está mandando a expressão onda azul ou exatamente a mensagem em palavras, mas manda coração azul e manda também um quadradinho azul. Ou seja, também aqui possibilidades de eleitores de Flávio Bolsonaro que estão gostando da visita do Javier Milei e estão com essa expectativa. É por isso mesmo que a gente tem cada vez mais nossa audiência chegando aqui. Muito bom dia para todo mundo que está chegando. Esse é o primeiro plantão de eleições de 2026 aqui de Metrópolis.com e você vai junto com a gente durante todo esse final de semana acompanhando o lançamento das candidaturas de Flávio Bolsonaro, também hoje lá em São Paulo, de Fernando Haddad para o governo de São Paulo e amanhã Ronaldo Caiado para a presidência, assim como o Flávio vai fazer hoje, amanhã o Ronaldo Caiado vai fazer também. Hoje, com o Fernando Haddad, lá em Campinas, em São Paulo, vai ter a presença do pré-candidato do PT à reeleição. Vai ter a presença do Lula e também o pré-candidato à vice-presidência, que é o Geraldo Alckmin. E também Marina Silva, Simone Tebet, ali que vão ser essas representantes ao Senado, que tem todo o apoio do presidente Lula, de Fernando Haddad, que também vão fazer esse apoio ao lançamento da candidatura do Fernando Haddad. E aqui que eu falei, depois da onda azul, começou a chegar um montão de emoji, um monte de figurinha aqui na cor azul, justamente do pessoal que está na expectativa para saber sobre o Javier Milei. Bom, a gente tem imagem ao vivo também, não só lá do Palácio do Governo de São Paulo, onde está o Samuel Pancher, para mostrar tudo da visita do Javier Milei ao Tarcísio de Freitas, mas também essa aqui, ó. Isso aqui é lá no Pacaembu, também em São Paulo, também Zona Oeste de São Paulo, mas o espaço onde estava previsto para as 10 horas da manhã o Flávio lançar a sua candidatura, deixar de ser pré-candidato, passar a ser candidato pelo PL. Por que estava previsto? Porque o Flávio, antes mesmo de chegar aí no Pacaembu para conversar com todos os eleitores que já estão esperando, ele vai ao Palácio do Governo, tem essa expectativa, para falar com o Javier Milei e com o Tarcísio de Freitas. Mas vai ser aí que vai ter todo o discurso do Flávio Bolsonaro, o Isadora Teixeira. Nath, a gente está falando aqui sobre os apoios externos, né? Sobre essa campanha do Flávio Bolsonaro à presidência da República, mas acho que é importante a gente destacar as expectativas sobre as presenças nesses eventos. A gente está falando aí sobre a ausência física de Michele Bolsonaro, né? A expectativa é de que ela não vá mesmo, ela não consiga se deslocar de Brasília, onde ela mora, onde está acompanhando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela não deve se deslocar de Brasília até São Paulo para participar do evento presencialmente, ao menos essa é a expectativa e, segundo aliados, é o que deve acontecer, mas ela deve sim se manifestar por meio de um vídeo, especialmente após aquela reaproximação, né, que foi feita por meio de bombeiros escalados. Isa, desculpa, vamos colocar a imagem de Javier Milei do Palácio do Governo. Vamos deixar essa imagem, pessoal, e também, se a gente não tiver a movimentação do Javier Milei, colocar a imagem do PL, porque é importante do pessoal ver como estão esses dois climas. Enquanto isso, Isa, pode continuar trazendo todo o seu comentário. Isso, Nath, então há algumas expectativas aí de que os principais nomes do PL, do país, estejam presentes neste evento, né? Eu destaco aqui os parlamentares, a Bia Kicis, aqui do Distrito Federal, lançada como pré-candidata ao Senado aqui por Brasília, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, a Júlia Zanata, a Carol Uzuco, lá do Rio Grande do Sul, então o Sóstenes Cavalcante também, todos
todos esses personagens aí do PL, né, que tem uma relevância nacional e que representam diversos estados, devem estar ali ao lado de Flávio Bolsonaro no lançamento dessa candidatura ao Palácio do Planalto. Lembrando que, reforçando aqui, né, que o Flávio chega a esse momento ainda sem um vice definido, ainda sem uma mulher, né, provavelmente vai ser uma mulher. O Flávio, a campanha já sabe que precisa aprofundar, precisa conquistar essas eleitoras e esses eleitores também mais jovens. Então, a expectativa é de que seja, de fato, uma mulher a ocupar essa posição aí ao lado de Flávio Bolsonaro na campanha à presidência da República. Nath, eu queria também comentar aqui com você o resultado da pesquisa Datafolha, que foi divulgada ontem, né? O Lula aparece aí com 40% das intenções de voto em primeiro turno. Em segundo lugar, Flávio Bolsonaro com 32% das intenções de voto, segundo essa pesquisa divulgada na sexta-feira. Já no segundo turno, de acordo com o levantamento Datafolha, Lula teria 48% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro 43%. Então, de fato, não tem como negar, o Flávio Bolsonaro é o candidato mais competitivo aí contra o atual presidente da República, pré-candidato à reeleição, o Lula, né? Flávio com 32%, os demais candidatos, pré-candidatos ali estão bem atrás, então Flávio, que tem aí esse percentual maior de intenções de voto neste momento que a gente está, né, da pré-campanha, em pouco mais de 2 meses, de fato, das eleições. Então, são 2 meses de desafio aí para essas campanhas, né, políticas. O Lula, de um lado, embora liderando aí as pesquisas, precisa conquistar, avançar um pouco mais, né, conquistar mais eleitores de outros segmentos, né, porque o que a gente percebe, o que os números nos mostram, é que o eleitorado de Lula, ele é muito fiel, mas é aquele eleitorado que não muda, né? Então, assim, só que a gente tem aí a possibilidade, nessas eleições de 2026, dos candidatos conseguirem conquistar os eleitores independentes, os eleitores que ainda não têm uma opinião formada sobre os candidatos. Então, existe sim uma possibilidade de avançar em vários campos, né? Tanto de esquerda, de direita, de centro. Então, essa campanha política aí deve ainda tem um longo caminho aí, são 2 meses de processo aí de conquista dos eleitores e de fato, o que os eleitores querem são propostas, né? A gente deve ver aí os candidatos se aprofundarem nos temas relevantes do país. Nós tivemos nesta semana a divulgação de um dado muitíssimo importante, que foi o Anuário da Segurança Pública, que mostrou que, embora o número de mortes violentas tenha caído no país, a quantidade de feminicídios, infelizmente, cresceu 4% de 2024 para 2025, mais de 1.500 mulheres mortas no país em função do gênero e também, obviamente, em situação de violência doméstica, né, que tem aí essa relação intrínseca com o gênero e esse estigma da mulher. Então, é um assunto que deve ganhar importância aí na campanha eleitoral. Então, a gente tem aí os outros temas, né? Claro, na economia, o principal assunto em discussão é o tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros exportados para o país. Então, isso deve ganhar aí muito protagonismo na campanha eleitoral, com essa guerra de narrativas, né? De um lado, o presidente Lula, pré-candidato à reeleição, dizendo que, na verdade, isso é culpa do Flávio Bolsonaro, se aproximou de Trump, esteve ali com ele momentos antes do anúncio da tarifa. E, de um outro lado, você tem Flávio Bolsonaro dizendo que a culpa, na verdade, é do governo brasileiro, que não tem essa relação, não estabeleceu relação com os Estados Unidos. Então, esse deve ser um dos principais temas aí da campanha eleitoral, aliado aí, como eu citei, a questão da segurança pública e também os outros temas do cotidiano, né? Claro, saúde, que é uma queixa, a principal queixa da população brasileira em todo o país, um problema histórico, e todos os outros assuntos aí de grande relevância. A gente está vendo aí ainda nas imagens, né, Nath?
a expectativa para a chegada do presidente argentino, Javier Milei, ali no Palácio dos Bandeirantes, onde deve se encontrar com o governador Tarcísio de Freitas, e depois Javier Milei e Tarcísio devem se encaminhar para a convenção do PL, também em São Paulo. Estava marcado para as 10 horas, mas pelo que a gente está vendo aí deve atrasar um pouquinho, né? E de um outro lado a gente tem também o lançamento da campanha de Fernando Haddad, do PT, para o governo de São Paulo, contrapondo o Tarcísio de Freitas, que vai concorrer à reeleição. Isa, a gente também tem a nossa, em nossa companhia, o Gustavo Zucchi, nosso outro colunista aqui, repórter da coluna do Igor Gadelha. Zucchi, primeiro, desculpa, você está esperando há um tempão, mas assim que plugaram você, um montão de coisa aconteceu. O clima ali no Palácio dos Bandeirantes ficou um pouco mais tenso, do Javier Milei chegar a qualquer momento. Depois apareceram as imagens de onde vai ser a convenção do PL, que é o Pacaembu. E aí eu acabei dando uma leve esquecida que o Zucchi estava aqui esperando, mas eu já lembrei e estou te chamando agora. Zucchi, é sempre muito bom te ter aqui, muito bom dia. É bom também que você já ouviu um montão das análises da Isa e do Sam e você já entra complementando tudo. Bom dia, viu? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Natália. Bom dia,